Oscar Fingal O'Flaherty Vils Wilde nasceu em 16 de outubro de 1854, em Dublin, na Irlanda, em uma família de prestígio intelectual e social. Seu pai, Sir William Wilde, era um renomado cirurgião e oftalmologista, conhecido por seus estudos sobre doenças oculares e por seu trabalho humanitário com os pobres. Já sua mãe, Jane Wilde, era uma poetisa e ativista nacionalista irlandesa, que escrevia sob o pseudônimo Esperanza e defendia fervorosamente a independência da Irlanda. Esse ambiente familiar cultivou desde cedo no jovem Oscar um apreço pela cultura, pelo pensamento crítico e pela expressão artística. Desde a infância, Wilde demonstrou um talento excepcional para a linguagem e a literatura. Sua mãe, uma mulher culta e apaixonada pela literatura clássica, incentivava a leitura e a escrita, expondo-o a uma vasta gama de autores e influências. Ele cresceu cercado por histórias da mitologia grega e romana, assim como pela literatura romântica e revolucionária do século XIX. Essa base literária precoce moldou sua visão estética e intelectual, fazendo com que desde cedo ele desenvolvesse uma habilidade notável para a oratória e a escrita refinada. Em 1864, Oscar Wilde ingressou na Portora Royal School, uma escola de elite na Irlanda do Norte. Durante esse período, ele se destacou como um aluno brilhante, especialmente nas disciplinas de literatura clássica e filosofia. Ele demonstrava um profundo interesse pelas obras de Homero, Platão e Shakespeare, absorvendo os princípios da tragédia grega e do pensamento filosófico que mais tarde influenciariam sua produção literária. Além disso, sua paixão pela poesia começou a se manifestar, e ele já escrevia versos desde a adolescência. Aos 17 anos, Wilde recebeu uma bolsa de estudos para o Trinity College, em Dublin, onde aprofundou seus estudos em literatura clássica. Lá, teve como mentor John Pentland Mahaffy, um renomado estudioso da cultura grega que exerceu grande influência sobre seu pensamento. Mahaffy introduziu Wilde à filosofia helenística e ao conceito da busca pela beleza como princípio fundamental da vida, uma ideia que o escritor carregaria consigo por toda a sua trajetória. Durante sua passagem pelo Trinity College, Wilde se destacou como um aluno excepcional e conquistou diversos prêmios acadêmicos. Ele desenvolveu uma escrita elegante e uma oratória afiada, tornando-se conhecido por sua inteligência e sarcasmo refinado. Sua habilidade em dominar os clássicos e reinterpretá-los de forma criativa o diferenciava dos demais estudantes. Nesse período, começou a demonstrar o gosto pelo dandismo, adotando uma postura estética que desafiava os padrões conservadores da época. Com sucesso acadêmico no Trinity College, Wilde ganhou uma bolsa para estudar no Magdalen College, em Oxford, uma das universidades mais prestigiadas da Inglaterra. Em Oxford, ele teve contato com o movimento esteticista, que defendia a arte pela arte, ou seja, a criação artística desvinculada de qualquer propósito moral ou utilitário. Esse conceito, promovido por intelectuais como Walter Pater e John Ruskin, encantou Wilde e consolidou sua visão de mundo. Oxford também foi o palco de sua transformação pessoal e social. Ele adotou um estilo de vida excêntrico, vestindo roupas luxuosas e desafiando as normas rígidas da sociedade vitoriana. Seu comportamento provocador, aliado à sua inteligência afiada, lhe rendeu tanto admiradores quanto críticos. Durante esse período, viajou para a Itália e a Grécia, onde se aprofundou nos estudos de arte clássica e na filosofia estética, experiências que fortaleceram sua crença na supremacia da beleza e na importância da individualidade na arte. Sua tese de graduação, na qual analisava profundamente a influência dos clássicos na literatura contemporânea, foi altamente elogiada. Em 1878, Wilde recebeu o Prêmio Neldgat de Poesia, uma honraria concedida a jovens escritores talentosos. Esse reconhecimento foi um marco em sua trajetória acadêmica e confirmou sua vocação para a literatura. Após sua formatura, ele decidiu se estabelecer em Londres, onde começou a construir sua carreira como escritor e palestrante, difundindo as ideias do esteticismo e promovendo sua visão artística inovadora. Ao longo de sua formação, Wilde absorveu elementos que o tornariam um dos escritores mais brilhantes e controversos de sua época. Sua erudição clássica, sua paixão pela estética e sua habilidade em desafiar convenções sociais foram características que se manifestariam tanto em sua obra quanto em sua vida pessoal. Seu período de estudos não apenas moldou sua identidade artística, mas também o preparou para os desafios que enfrentaria ao longo da carreira.
Após concluir seus estudos em Oxford, Oscar Wilde se lançou no mundo literário com uma energia renovada e uma visão estética bem definida. Ele já havia conquistado certo reconhecimento acadêmico, mas agora precisava provar seu talento no cenário literário profissional. Sua primeira incursão foi na poesia, gênero que considerava uma forma elevada de expressão artística. Em 1881, ele publicou Poems, uma coletânea de versos que refletiam sua devoção à beleza e à tradição clássica. Embora a recepção da crítica tenha sido mista, a obra vendeu bem, consolidando Wilde como uma promessa da literatura britânica. Paralelamente ao desenvolvimento de sua carreira literária, Wilde começou a se destacar como uma figura pública. Seu estilo extravagante, sua eloquência e sua defesa apaixonada do esteticismo chamavam a atenção da sociedade londrina. Ele passou a frequentar salões aristocráticos e a se envolver em debates culturais, nos quais promovia a ideia da arte pela arte. Sua postura provocativa gerava tanto admiração quanto escárnio, mas garantiu-lhe um lugar na cena intelectual da época. Para expandir sua influência, Wilde aceitou um convite para realizar uma turnê de palestras nos Estados Unidos em 1882. Durante essa viagem, ele percorreu o país falando sobre estética e literatura, defendendo a importância da beleza na vida cotidiana. Suas conferências eram repletas de ironia e inteligência, o que lhe rendeu tanto admiradores quanto detratores. O público americano, pouco acostumado com figuras tão excêntricas, ora o via como um gênio, ora como uma caricatura. No entanto, a turnê foi um sucesso financeiro e ajudou a consolidar seu nome internacionalmente. Ao retornar à Inglaterra, Wilde passou a colaborar com diversas revistas e jornais, escrevendo ensaios sobre arte, literatura e cultura. Ele desenvolveu uma crítica aguçada ao moralismo vitoriano, questionando os padrões rígidos da sociedade. Seus textos, muitas vezes impregnados de ironia e sarcasmo, mostravam uma visão sofisticada do mundo e uma capacidade única de explorar as contradições da época. Foi nesse período que ele começou a delinear algumas das ideias que mais tarde apareceriam em suas obras de ficção. Além dos ensaios, Wilde dedicou-se à escrita de contos, um gênero que lhe permitia explorar sua habilidade narrativa de maneira concisa e impactante. Em 1888, ele publicou O Príncipe Feliz e Outras Histórias, uma coletânea de contos que mesclavam lirismo e crítica social. As histórias, aparentemente ingênuas e voltadas para o público infantil, traziam mensagens profundas sobre altruísmo, sacrifício e hipocrisia. O livro foi bem recebido e demonstrou que Wilde possuía não apenas um talento estilístico, mas também uma sensibilidade para explorar temas universais. A influência do esteticismo continuava a ser um elemento central em sua produção. Wilde acreditava que a arte deveria ser livre de qualquer função moralizante e que o artista tinha o direito de criar sem se preocupar com os valores convencionais. Essa visão, inspirada nas ideias de Walter Pater e Théophile Gautier, contrastava com o pensamento dominante na Inglaterra vitoriana, onde a arte frequentemente era utilizada como instrumento de reforço dos valores morais. Essa postura desafiadora contribuiu para a polarização em torno de seu nome. No início da década de 1890, Wilde começou a explorar outro gênero literário, a novela. Em 1890, publicou O Retrato de Dorian Gray, sua primeira e única obra do tipo. O livro causou polêmica ao apresentar um protagonista que cedia aos prazeres e vícios sem sofrer as consequências morais esperadas pela sociedade da época. A obra foi considerada imoral por parte da crítica, mas também foi elogiada por sua sofisticação literária e seu subtexto filosófico. Esse trabalho marcou um ponto de virada na carreira de Wilde, elevando-o de um ensaísta talentoso a um romancista de impacto. Com uma reputação literária já consolidada, Wilde voltou sua atenção para o teatro, um meio que lhe permitiria alcançar um público ainda maior. Ele compreendia que o palco era um espaço privilegiado para provocar reflexões sobre a sociedade, utilizando o humor e a sátira para expor suas contradições. Esse movimento em direção à dramaturgia seria fundamental para o próximo estágio de sua carreira, permitindo-lhe alcançar o auge de sua fama. A capacidade de Wilde de transitar entre diferentes gêneros e formatos demonstrava sua versatilidade e genialidade. Ao longo dessa fase inicial, ele construiu os alicerces de sua identidade como escritor, combinando ironia, sofisticação e uma visão de mundo que desafiava os padrões estabelecidos.
Ele não apenas buscava o sucesso literário, mas também desejava transformar a maneira como a arte era percebida e valorizada. Com sua reputação literária em ascensão e um estilo cada vez mais refinado, Oscar Wilde encontrou no teatro o meio ideal para expressar sua visão de mundo e sua habilidade com o humor e a ironia. Na década de 1890, ele se dedicou intensamente à dramaturgia, consolidando-se como um dos mais brilhantes autores teatrais de sua geração. Seu talento para o diálogo afiado e sua capacidade de expor, de maneira sutil e sarcástica, as hipocrisias da sociedade vitoriana fizeram de suas peças grandes sucessos de público e crítica. O primeiro grande destaque de Wilde no teatro veio em 1892, com Lady Windermere's Fan, Zoolek de Lady Windermere, uma comédia de costumes que satirizava a moralidade rígida da aristocracia inglesa. A peça foi aclamada pelo público e rapidamente estabeleceu Wilde como um dramaturgo de primeira linha. Sua habilidade em criar personagens espirituosos e situações carregadas de duplo sentido encantou os espectadores, e sua fama se espalhou rapidamente pelos círculos culturais londrinos. O sucesso de Lady Windermere's Fan encorajou Wilde a escrever outras comédias sofisticadas, cada uma mais elaborada do que a anterior. Em 1893, ele lançou A Woman of No Importance, Uma Mulher Sem Importância, que aprofundava sua crítica à hipocrisia social, questionando o papel das mulheres na sociedade vitoriana e a duplicidade de padrões morais entre homens e mulheres. Embora não tenha sido um sucesso tão estrondoso quanto sua peça anterior, ajudou a reforçar a identidade artística de Wilde como um crítico mordaz dos costumes de sua época. Seu talento teatral atingiu o auge em 1895, quando duas de suas peças mais famosas estrearam em Londres, The Ideal Husband, Um Marido Ideal, e The Importance of Being Earnest, A Importância de Ser Prudente. A primeira explorava temas como corrupção política e aparências sociais, apresentando um enredo sofisticado e diálogos afiados que mantinham o público cativado do início ao fim. A segunda, considerada sua obra-prima, elevou a comédia de costumes a um novo patamar, combinando humor absurdo, crítica social e uma linguagem refinada que permanece atemporal. A popularidade de Wilde como dramaturgo alcançou proporções extraordinárias. Ele se tornou uma das figuras mais influentes da cena teatral londrina, frequentando os círculos mais exclusivos da sociedade e sendo celebrado por sua inteligência e sofisticação. Suas peças, repletas de sarcasmo e reviravoltas inesperadas, cativavam tanto a elite aristocrática quanto os críticos mais exigentes. Seu nome estava no auge do reconhecimento artístico, e suas produções lotavam os teatros londrinos. O estilo teatral de Wilde diferenciava-se das convenções tradicionais do teatro vitoriano. Em vez de seguir um moralismo rígido, ele brincava com a hipocrisia social e com as contradições humanas. Suas tramas muitas vezes envolviam personagens que precisavam esconder segredos ou manipular situações para manter as aparências, o que refletia a própria natureza da sociedade inglesa da época. Além disso, o uso de epigramas e frases de efeito tornou suas peças ainda mais marcantes, ajudando a imortalizar seu estilo único. Apesar do enorme sucesso, Wilde não estava isento de controvérsias. Seu humor refinado e sua crítica à sociedade vitoriana eram admirados por muitos, mas também despertavam ressentimentos entre os setores mais conservadores. Ele não apenas desafiava as normas sociais em sua obra, mas também em sua vida pessoal, cultivando uma imagem pública extravagante que causava desconforto entre os moralistas da época. Enquanto o teatro consolidava sua fama, Wilde também continuava a escrever ensaios e contos, sempre explorando temas como estética, moralidade e o papel da arte na sociedade. No entanto, foi a dramaturgia que lhe garantiu um lugar definitivo na história da literatura. Seu nome estava associado ao glamour, à inteligência e à irreverência, e ele parecia estar no auge de sua carreira. O sucesso no teatro representava a culminação de anos de dedicação e de uma visão artística coerente. Wilde havia transformado sua habilidade literária em um fenômeno cultural, alcançando um patamar que poucos escritores conseguiam atingir em vida. No entanto, esse brilho intenso logo seria ofuscado por eventos que mudariam sua trajetória de forma dramática. Com o sucesso de suas peças, Oscar Wilde tornou-se uma das personalidades mais influentes do teatro londrino na década de 1890. Sua inteligência afiada e sua escrita sofisticada faziam dele não apenas um dramaturgo de renome, mas também um ícone cultural.
Suas obras não apenas entretinham, mas também provocavam reflexões sobre as contradições da sociedade vitoriana. Ele soube explorar magistralmente os palcos como um espaço de ironia e crítica social, conquistando tanto a aristocracia quanto os intelectuais da época. A recepção de suas peças foi extremamente positiva, e o público londrino lotava os teatros para assistir às suas comédias brilhantes. O humor refinado, aliado a diálogos espirituosos e personagens complexos, fazia com que suas produções se destacassem no cenário teatral da época. Peças como Ideal Usbo e The Importance of Being Earnest tornaram-se eventos sociais, frequentados pela elite e debatidos nos círculos mais sofisticados. A principal característica das obras de Wilde era sua capacidade de escancarar a hipocrisia social sem recorrer a discursos panfletários. Em vez disso, ele utilizava o sarcasmo e a ironia para expor os dilemas morais da aristocracia britânica. Seus personagens, muitas vezes envolvidos em intrigas e jogos de aparências, refletiam as próprias contradições da alta sociedade, onde a reputação muitas vezes valia mais do que a virtude genuína. Outro fator que contribuía para seu brilho nos palcos londrinos era sua presença marcante nos eventos teatrais. Wilde não era apenas um autor cujas peças eram encenadas, ele era parte do espetáculo. Sua figura extravagante e seus comentários mordazes faziam dele um verdadeiro protagonista da vida cultural inglesa. Vestindo roupas elegantes e falando com uma eloquência incomparável, ele encantava aqueles que o conheciam, tornando-se uma referência de sofisticação e sagacidade. O impacto de Wilde no teatro também se refletia na forma como ele inovava dentro do gênero da comédia de costumes. Ele soube modernizar a tradição teatral britânica, trazendo um frescor que fazia suas peças se distanciarem das fórmulas convencionais. Suas tramas eram dinâmicas, os diálogos brilhantes e as situações carregadas de ironia. Diferente de muitos dramaturgos da época, que ainda se prendiam a fórmulas previsíveis, Wilde conseguia surpreender seu público com reviravoltas inteligentes e críticas perspicazes. Seus personagens femininos, por exemplo, eram mais complexos do que o habitual para a época. Enquanto a sociedade vitoriana impunha papéis rígidos às mulheres, Wilde criava figuras femininas que desafiavam expectativas. Personagens como Lady Windermere e Gwendolen Fairfax eram inteligentes, astutas e donas de si, contrastando com o ideal feminino submisso que predominava no teatro da época. Ao mesmo tempo, ele fazia questão de ridicularizar certos estereótipos masculinos, expondo as fragilidades da moralidade patriarcal. A sofisticação de suas obras e sua capacidade de provocar o público sem ser ostensivamente subversivo garantiram-lhe um lugar especial no teatro britânico. Mesmo aqueles que não compartilhavam de suas opiniões filosóficas ou sociais não podiam negar seu talento como dramaturgo. Suas peças eram comentadas não apenas por suas qualidades artísticas, mas também pelo efeito que causavam nos espectadores, que saíam do teatro fascinados com sua sagacidade e inteligência. Além de seu talento criativo, Wilde também sabia como promover suas obras. Ele compreendia o valor da autopromoção e utilizava sua imagem pública para aumentar o interesse por suas peças. Suas declarações provocativas e seu estilo de vida excêntrico contribuíam para a curiosidade do público, que ansiava por ver o que ele traria de novo aos palcos. Dessa forma, Wilde se tornou um dos primeiros escritores a compreender o poder da publicidade na consolidação do sucesso literário. No auge de sua carreira, Wilde desfrutava de uma posição privilegiada. Suas peças eram um sucesso estrondoso, sua influência era inquestionável e sua presença nos círculos artísticos e sociais era requisitada por todos. Ele havia conseguido transformar sua visão estética em um fenômeno teatral, cativando tanto a elite quanto os críticos mais exigentes. À medida que Oscar Wilde atingia o auge de sua fama, sua postura irreverente e seu estilo de vida extravagante começaram a atrair a atenção não apenas do público admirador, mas também de setores conservadores da sociedade vitoriana. Em uma época marcada por rígidos códigos morais e forte repressão social, a atitude desafiadora de Wilde incomodava aqueles que defendiam os valores tradicionais. Suas peças e escritos já eram vistos como provocações intelectuais, mas foi sua vida pessoal que acabou por se tornar alvo de ataques ferozes. A sociedade vitoriana era profundamente hipócrita em relação à moralidade. Enquanto em público a aristocracia prezava pelo puritanismo e pela disciplina, nos bastidores havia escândalos e segredos que eram cuidadosamente encobertos.
Wilde, no entanto, recusava-se a viver sob essa máscara de respeitabilidade imposta pela elite. Sua defesa da estética acima da moralidade, seu desdém pelas convenções e sua crença na liberdade individual eram desafios diretos aos valores estabelecidos. O ponto de inflexão na vida de Wilde veio com seu envolvimento com Lord Alfred Douglas, jovem aristocrata conhecido como o Bosie. A relação entre os dois era intensa e, ao mesmo tempo, turbulenta, marcada por paixões exacerbadas e conflitos frequentes. Bosie, que compartilhava do espírito provocador de Wilde, incentivava sua rebeldia, mas também o colocava em situações de risco. O maior desses perigos era o pai de Bosie, o Marquês de Queensberry, um homem de temperamento violento e defensor ferrenho dos valores tradicionais. O Marquês de Queensberry desprezava Wilde e via seu relacionamento com Bosie como uma afronta pessoal e familiar. Determinado a expor publicamente o dramaturgo, ele iniciou uma campanha de difamação, espalhando acusações e ameaças. O conflito entre Wilde e Queensberry escalou rapidamente, culminando em um ato que mudaria para sempre a trajetória do escritor. Em 1895, o Marquês deixou um cartão no clube que Wilde frequentava, chamando-o de o sodomita. Diante dessa provocação pública, Wilde decidiu processar Queensberry por difamação. Acreditava que sua inteligência e sua posição social seriam suficientes para vencer a batalha judicial. No entanto, esse foi um erro fatal. Durante o julgamento, a defesa de Queensberry reuniu uma série de provas que expunham o estilo de vida privado de Wilde, incluindo cartas pessoais e testemunhos de jovens com quem ele teria se relacionado. O que começou como um processo por difamação rapidamente se transformou em um inquérito contra o próprio Wilde. A sociedade vitoriana, que até então o aplaudia nos teatros, voltou-se contra ele com ferocidade. A imprensa explorou cada detalhe do caso, pintando Wilde não mais como um gênio do teatro, mas como uma ameaça à moral pública. O julgamento tornou-se um espetáculo, e Wilde, que antes dominava os palcos com suas peças brilhantes, agora se via no centro de um drama real, no qual ele era o protagonista condenado. Confrontado com as evidências apresentadas, Wilde retirou o processo contra Queensberry, mas já era tarde demais. O governo britânico, pressionado pelo clamor moralista da sociedade, emitiu um mandado de prisão contra ele, acusando-o de indecência grave, um crime grave na época. A transformação de Wilde de celebridade a réu foi rápida e brutal. O homem que havia encantado Londres com sua inteligência agora era tratado como um pária. Durante o julgamento, Wilde tentou usar sua eloquência para se defender, mas sua ironia, que antes lhe garantirá tantos aplausos, agora era vista como arrogância. Seus discursos sofisticados não foram suficientes para mudar o destino já traçado. Em maio de 1895, ele foi condenado a 2 anos de trabalhos forçados, uma sentença extremamente severa para o crime de que era acusado. O veredicto foi um golpe devastador. Seu nome foi apagado dos teatros, suas peças foram retiradas de cartaz e sua reputação foi destruída. O julgamento de Wilde não foi apenas um processo jurídico, mas também um julgamento moral e social. A sociedade vitoriana, que tantas vezes rira e aplaudira sua genialidade, agora o descartava sem piedade. Após sua condenação em 1895, Oscar Wilde foi enviado para a prisão de Pentonville, onde passou os primeiros meses submetido a condições extremamente rigorosas. Como qualquer outro prisioneiro, teve sua identidade reduzida a um número IC3.3 e foi forçado a seguir uma rotina brutal de trabalhos forçados e silêncio absoluto. A vida luxuosa e repleta de aplausos que conhecera nos palcos de Londres deu lugar a uma realidade degradante, marcada por solidão, humilhação e sofrimento físico e mental. O sistema penitenciário vitoriano não era concebido para reabilitar, mas sim para punir com severidade. Wilde, acostumado à sofisticação e à liberdade de pensamento, encontrou-se em um ambiente opressivo, onde os presos eram obrigados a realizar trabalhos extenuantes, como quebrar pedras e puxar fios de cânhamo. A alimentação era insuficiente e as condições de higiene eram deploráveis, o que logo começou a afetar sua saúde já debilitada. A mudança para a prisão de Reading, em novembro de 1895, não trouxe grande alívio. Embora as condições físicas fossem ligeiramente menos brutais, a privação intelectual foi um castigo ainda maior para Wilde. Ele foi proibido de escrever e impedido de ter contato com qualquer estímulo intelectual significativo.
Para um homem cuja vida era baseada na expressão artística e no pensamento refinado, essa punição foi particularmente cruel. Ao longo dos meses, a deterioração de Wilde tornou-se visível. A falta de exercício adequado, combinada com a alimentação inadequada, afetou sua saúde de maneira irreversível. Em uma ocasião, ao descer apressadamente uma escada, ele desmaiou e caiu, ferindo gravemente o ouvido. Essa lesão, que nunca foi devidamente tratada, tornaria-se um problema crônico que o acompanharia até seus últimos dias. Apesar do sofrimento físico, a dor emocional foi ainda mais intensa. Wilde viu-se abandonado por grande parte de seus amigos e admiradores, muitos dos quais preferiram se distanciar para evitar o estigma associado a ele. Sua esposa, Constance, levou os filhos para o exterior e mudou seus sobrenomes para que não fossem associados ao escândalo. O isolamento foi um dos aspectos mais cruéis de sua punição, transformando-o em um fantasma da glória que um dia possuíra. Contudo, mesmo na escuridão da prisão, Wilde encontrou uma maneira de resistir. Aos poucos, obteve permissão para ler e, posteriormente, para escrever. Foi nesse contexto que produziu De Profundis, uma longa e dolorosa carta dirigida a Lord Alfred Douglas. Nesse texto, ele refletiu sobre sua queda, sua relação destrutiva com Bosie e a necessidade de um renascimento espiritual diferente do Wilde sarcástico e provocador de outros tempos. De Profundis revelava um homem profundamente marcado pelo sofrimento, tentando compreender o significado de sua tragédia. A carta não foi apenas um desabafo pessoal, mas também uma crítica ao hedonismo superficial que ele havia abraçado durante parte de sua vida. Wilde passou a enxergar sua experiência na prisão como uma jornada de aprendizado doloroso, que o forçava a olhar para dentro de si mesmo de uma forma que nunca havia feito antes. No entanto, sua conversão espiritual não era um pedido de perdão à sociedade que o rejeitara, mas sim uma tentativa de se reconciliar consigo mesmo. Os 2 anos de prisão foram suficientes para destruir a reputação de Wilde e enfraquecer sua saúde. Quando finalmente foi libertado, em maio de 1897, ele já não era o mesmo homem que havia encantado Londres com seu brilho e inteligência. Estava fisicamente debilitado, financeiramente arruinado e emocionalmente exausto. O sistema penal britânico havia cumprido seu papel de esmagar não apenas seu corpo, mas também sua posição na sociedade. A liberdade, no entanto, não significava um recomeço fácil. Wilde não poderia retornar à vida que tinha antes da condenação, pois seu nome continuava marcado pelo escândalo. Suas peças foram banidas dos teatros, suas obras foram evitadas por muitos editores e qualquer tentativa de retomar a carreira literária parecia impossível na Inglaterra. Ele era um homem sem pátria, sem dinheiro e sem um futuro claro. Ao deixar a prisão em maio de 1897, Oscar Wilde não encontrou um mundo disposto a recebê-lo de volta. A sociedade vitoriana, que antes o aclamava, agora o via com desprezo e escândalo. Seu nome havia sido apagado dos teatros, suas obras retiradas das livrarias e sua reputação reduzida a ruínas. O homem que fora estrela dos salões londrinos agora vagava sem um lugar a que pertencesse. A única opção que lhe restava era o exílio. Wilde partiu para a França sob o pseudônimo de Sébastien Melmoth, inspirado no romance gótico Melmoth de Vanderer, de Charles Maturin. A escolha do nome não foi acidental, e como protagonista do livro, Wilde se via como um errante condenado, marcado por seu passado e sem esperança de redenção social. Ele jamais voltaria à Inglaterra, pois sabia que qualquer tentativa de reinserção em seu país natal seria impossível. A França, apesar de mais liberal do que a Inglaterra vitoriana, também não ofereceu a Wilde um refúgio seguro. O prestígio de seu nome estava manchado, e poucos queriam associar-se a ele. Sem dinheiro e sem apoio, ele passou a depender da caridade de antigos amigos e admiradores. Hospedava-se em hotéis baratos e frequentemente mudava de endereço, fugindo das dívidas e das dificuldades financeiras que o acompanhavam desde sua prisão. Mesmo nesse período de decadência, Wilde ainda tentava encontrar alguma forma de expressão artística. Em 1898, publicou A Balada do Cárcere de Reading, um longo poema inspirado em sua experiência na prisão. Diferente do estilo sarcástico e espirituoso de suas obras anteriores, esse poema era marcado por um tom sombrio e melancólico, refletindo sua visão transformada pelo sofrimento.
A obra teve algum sucesso e trouxe um pequeno alívio financeiro, mas estava longe de restaurar sua antiga glória. A rejeição social que sofreu foi um golpe devastador, mas sua ruína emocional estava ligada principalmente à sua relação com Lord Alfred Douglas. Apesar de toda a dor que o romance lhe causará, Wilde não conseguiu se afastar completamente de Bosie. Os dois se reencontraram na França, em uma tentativa de reavivar o relacionamento. No entanto, a convivência logo revelou-se insustentável. Douglas era impulsivo e egoísta, e as brigas entre eles tornaram-se frequentes. A relação chegou a um ponto de exaustão, e, pouco tempo depois, separaram-se definitivamente. Afastado da literatura e sem uma rede de apoio, Wilde se entregou à boemia. Passava seus dias em cafés parisienses, bebendo absinto e contando histórias para os poucos que ainda o ouviam. Sua aparência deteriorou-se, no homem que antes esbanjava elegância e refinamento agora vestia roupas gastas e parecia envelhecido além de seus anos. Sua saúde, já fragilizada pela prisão, piorava a cada dia. Além dos problemas físicos, Wilde enfrentava um dilema interno. Ele oscilava entre o desejo de encontrar algum sentido para sua queda e a desesperança absoluta. Às vezes, falava de religião e sugeria um retorno à fé católica, buscando conforto espiritual para sua angústia. Outras vezes, entregava-se ao cinismo e declarava que sua vida não passava de uma tragédia inevitável. O isolamento se tornou completo quando sua esposa, Constance, faleceu em 1898. Qualquer esperança de reconstruir uma relação com seus filhos foi extinta, e Wilde passou a sentir-se ainda mais deslocado do mundo. As portas que antes se abriam para ele estavam definitivamente fechadas. Nos últimos meses de vida, Wilde viveu em um pequeno hotel em Paris, sustentado por esmolas de poucos amigos fiéis. Em novembro de 1900, contraiu meningite, consequência da infecção no ouvido que sofrerá na prisão. Seu estado piorou rapidamente, e, sem recursos para um tratamento adequado, sua morte tornou-se inevitável. Após sua morte em 1900, Oscar Wilde parecia destinado ao esquecimento. Sua reputação, manchada pelo escândalo e pela prisão, fez com que seu nome fosse evitado nos círculos literários britânicos por muitos anos. No entanto, à medida que o século XX avançava, uma reavaliação de sua obra e de sua trajetória pessoal começou a ganhar força. O homem que fora condenado pela sociedade vitoriana ressurgia como uma figura essencial da literatura e do pensamento moderno. Nos primeiros anos após sua morte, a influência de Wilde permaneceu subterrânea, restrita a pequenos grupos de intelectuais que viam nele um símbolo da rebeldia contra os valores opressores do passado. Suas obras foram lentamente sendo reintroduzidas no debate literário, e sua vida passou a ser analisada sob uma perspectiva menos moralista e mais humanizada. A ascensão dos movimentos modernistas, que valorizavam a inovação e a contestação das normas estabelecidas, ajudou a reabilitar sua imagem. A publicação póstuma de Profundis foi um marco importante nesse processo de redescoberta. A carta, escrita durante seu tempo na prisão, revelou um Wilde introspectivo e filosófico, distanciando-se do dandy superficial que muitos acreditavam conhecer. Sua sinceridade e profundidade emocional conquistaram novos leitores e provocaram reflexões sobre o impacto da repressão social na vida de artistas e intelectuais. Outro fator crucial para a ressurreição literária de Wilde foi a gradual mudança de valores na sociedade ocidental. O século XX foi marcado por uma série de transformações culturais e políticas que desafiaram a rigidez moral da era vitoriana. Movimentos como o feminismo, os direitos civis e a luta pela liberdade sexual trouxeram à tona discussões sobre a hipocrisia e a injustiça dos julgamentos morais do passado. Nesse contexto, Wilde passou a ser visto não mais como um escândalo, mas como uma vítima da intolerância e um precursor da liberdade de expressão. Suas peças, antes censuradas, começaram a ser montadas novamente. O marido ideal e a importância de ser prudente voltaram aos palcos com grande sucesso, provando que seu humor afiado e sua crítica social permaneciam atuais. O público redescobriu o prazer de suas narrativas, e os críticos passaram a reconhecer sua genialidade formal, sua ironia sofisticada e sua capacidade de desnudar as contradições da sociedade com precisão cirúrgica. A partir da segunda metade do século XX, a obra de Wilde tornou-se objeto de estudos acadêmicos.
Sua literatura passou a ser analisada sob diferentes perspectivas, desde sua relação com o movimento estético até sua crítica à moralidade vitoriana. Ele foi reconhecido como um dos maiores dramaturgos da língua inglesa e como uma figura fundamental na transição entre a literatura do século XIX e as correntes modernistas do século XX. Além do reconhecimento literário, Wilde se transformou em um ícone da luta pelos direitos LGBTQ+. Sua condenação, antes vista como um escândalo vergonhoso, passou a ser interpretada como um símbolo da perseguição institucional contra minorias sexuais. A comunidade LGBTQ+ adotou sua imagem como um exemplo de resistência e coragem diante da opressão, e sua história inspirou gerações que lutavam por aceitação e igualdade. Um dos momentos mais emblemáticos desse processo de reabilitação ocorreu em 2017, quando o governo britânico concedeu um perdão póstumo a Wilde e a milhares de outros homens condenados por leis anti-homossexuais ultrapassadas. Esse ato simbólico reconheceu oficialmente a injustiça cometida contra ele e marcou uma mudança na forma como a sociedade contemporânea lida com seu legado. Hoje, Oscar Wilde é celebrado não apenas por sua literatura, mas também por sua atitude irreverente e sua recusa em se curvar às convenções de sua época. Seu túmulo no cemitério Père-Lachaise, em Paris, tornou-se um ponto de peregrinação para admiradores do mundo inteiro, que deixam mensagens e flores em homenagem ao escritor que desafiou os limites de seu tempo. O impacto de Oscar Wilde na literatura e na cultura contemporânea é inegável, e seu legado continua a ser relevante em diversas áreas do conhecimento humano. Embora tenha vivido em um período muito diferente, suas ideias sobre arte, moralidade, identidade e liberdade pessoal continuam a ressoar com força nas questões que moldam o pensamento moderno. Em um mundo cada vez mais preocupado com a autenticidade e a aceitação da diversidade, a obra de Wilde é mais pertinente do que nunca. A reflexão de Wilde sobre a arte e a estética, por exemplo, continua a ser uma pedra angular para as discussões contemporâneas sobre a função da arte na sociedade. Sua defesa da arte pela arte, que sustenta que a arte deve ser valorizada por sua beleza e não pela moralidade ou função social, inspirou uma série de movimentos artísticos e intelectuais. No século XX, a defesa da liberdade estética ajudou a moldar o modernismo e as vanguardas, que desafiaram as convenções tradicionais sobre o que a arte poderia e deveria ser. Hoje, em tempos de constante questionamento sobre o papel da arte na sociedade, as ideias de Wilde permanecem uma fonte crucial de inspiração para artistas e pensadores. Além disso, Wilde foi um precursor da crítica social através do humor e da ironia. Suas peças, com seus diálogos afiados e personagens extravagantes, oferecem uma visão crítica e muitas vezes hilariante das estruturas sociais e políticas. Em um mundo onde o sarcasmo e a ironia ainda são amplamente utilizados para expor as falhas das instituições, Wilde se mantém como um mestre dessa técnica. Obras como A Importância de Ser Prudente continuam a ser encenadas não apenas pela sua qualidade literária, mas também pela relevância das questões que levantam, como a hipocrisia da sociedade e a luta pela liberdade individual. Sua abordagem do absurdo e da contradição humana também se mantém vigente. Em um período em que as questões de identidade pessoal, gênero e orientação sexual continuam a ser debatidas intensamente, Wilde oferece uma visão que antecipa muitos dos temas contemporâneos. Sua recusa em seguir as normas rígidas de seu tempo, tanto nas questões de comportamento social quanto na sua própria sexualidade, faz dele um ícone para a luta pelos direitos civis e pela aceitação da diversidade. Wilde não foi apenas uma vítima da intolerância de sua época, mas também um transgressor que desafiou os limites impostos pela sociedade. A reinterpretação de Wilde à luz da luta pelos direitos LGBTQ+, é uma das formas mais significativas de sua relevância contemporânea. A reabilitação de sua figura como um símbolo de resistência contra a repressão sexual reflete uma mudança na forma como a sociedade lida com as questões de identidade de gênero e sexualidade. O perdão póstumo concedido a Wilde e a outros condenados pela legislação anti-homossexual é um marco importante, mas não é o único. Sua história continua a ser uma referência para movimentos que buscam a igualdade e o reconhecimento dos direitos de todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual. A redescoberta de Wilde como um ícone da liberdade pessoal também está profundamente ligada à sua visão sobre a individualidade e a autêntica expressão de si mesmo.
Sua crença de que o ser você mesmo é o maior feito que pode se alcançar ou foi mais do que uma provocação literária, foi um convite à reflexão sobre a autenticidade em um mundo que muitas vezes exige conformidade. Essa visão ressoa de maneira particularmente forte no contexto das mudanças sociais atuais, em que muitas pessoas buscam romper as expectativas externas para afirmar sua identidade única. A insistência de Wilde na importância da autoexpressão continua a inspirar aqueles que, hoje, lutam contra a opressão e o conformismo. No campo literário, a influência de Wilde também perdura em escritores contemporâneos que se inspiram em sua habilidade de combinar profundidade intelectual com uma estética encantadora e acessível. Sua mistura de humor ácido, filosofia e emoção tocante criou uma fórmula que ainda é admirada e imitada. Autores como Neil Gaiman, Tom Stoppard e até mesmo o poeta contemporâneo John Keats demonstraram em suas obras a influência de Wilde, seja no uso da ironia, da excentricidade ou da crítica social. A maneira como Wilde explorou as complexidades da natureza humana em seus diálogos e personagens serve como um modelo para aqueles que buscam entender as nuances do comportamento humano. A reflexão de Wilde sobre a moralidade e a convenção social também continua a ser relevante em um mundo onde as normas estão em constante mudança. Seu questionamento sobre as expectativas sociais, como, por exemplo, a busca incessante pela moralidade em detrimento da autenticidade, é uma crítica que ainda ressoa nos debates modernos. Em uma época em que as redes sociais e a mídia exercem uma pressão constante para que todos se conformem a um ideal de vida perfeita, a abordagem de Wilde sobre a liberdade individual e a autenticidade serve como um contraponto necessário. Sua própria vida, com suas contradições e falhas, exemplifica essa luta pela aceitação da individualidade. Em termos de legado acadêmico, a obra de Wilde continua a ser objeto de estudo em diversas disciplinas. Seus escritos são frequentemente analisados não apenas pela sua excelência literária, mas também pela sua profundidade filosófica e histórica. Sua crítica à moralidade, seu olhar crítico sobre a sociedade e sua abordagem à questão da estética fizeram dele uma figura fundamental para os estudiosos de literatura, filosofia e história. Sua capacidade de mesclar filosofia, crítica social e literatura com uma leveza aparentemente despreocupada faz dele uma figura fascinante de se estudar. A história de Oscar Wilde, marcada por um mix de genialidade e tragédia, continua a encantar e a fascinar tanto o público quanto os estudiosos de sua obra. Sua vida e suas produções literárias não apenas resistiram ao teste do tempo, mas também se consolidaram como um patrimônio cultural, imortalizado pela profundidade de suas ideias e pela relevância das questões que ele abordou. O escritor que foi condenado e desprezado pela sociedade vitoriana, mais de um século após sua morte, ainda provoca reflexões sobre moralidade, identidade e o papel da arte no mundo. Wilde viveu uma época em que a liberdade individual era uma ameaça à ordem estabelecida, e a repressão social, particularmente no que diz respeito à sexualidade e ao comportamento, estava no cerne das convenções morais. Embora tenha sido perseguido e marginalizado por essas questões, sua obra sobreviveu e floresceu exatamente porque questionava essas normas opressivas, oferecendo uma visão de um mundo mais livre e mais autêntico. No fundo, Wilde foi um visionário, um homem à frente de seu tempo, cujas palavras ainda soam como uma chama vibrante contra os limites impostos pela sociedade. A imortalidade de Wilde se reflete principalmente em suas obras, que não apenas têm sido estudadas e admiradas por gerações de leitores, mas também continuam a influenciar os caminhos que a literatura e a arte tomaram nos últimos 100 anos. Seus romances, como O Retrato de Dorian Gray, e suas peças, como A Importância de Ser Prudente e O Marido Ideal, se destacam pela inteligência, pelo humor refinado e pela crítica afiada às convenções sociais. Estas obras não são apenas peças de entretenimento, mas estudos profundos da natureza humana, dos vícios e das virtudes que moldam os indivíduos e as sociedades. O tema da busca pela perfeição e da superficialidade, que Wilde explora com maestria em O Retrato de Dorian Gray, ressoa especialmente no contexto contemporâneo, onde o culto à imagem e a busca pela imortalidade nas redes sociais muitas vezes ofuscam as qualidades mais profundas do ser humano. A história de Dorian Gray, marcada pela obsessão por juventude eterna e beleza, é um retrato atemporal dos perigos do ego e da autossuficiência, mostrando que a verdadeira imortalidade não reside na aparência, mas nas ações e no legado deixado. Além de sua relevância literária, Wilde continua sendo uma figura central em discussões sobre a liberdade individual e a luta contra a opressão.
Sua vida e suas obras tornam-se um espelho da resistência contra a intolerância, representando não apenas a história de um homem que desafiou sua sociedade, mas também o símbolo de todos aqueles que, ao longo dos séculos, lutaram por sua liberdade de ser e pensar. Sua figura se tornou um farol para os movimentos LGBTQ+, que veem nele um ícone da resistência contra a repressão sexual e da luta pela aceitação das diferenças. A transgressão de Wilde, embora dolorosa, tornou-se um exemplo de coragem e autenticidade. Por trás de sua imagem de dandy elegante e espirituoso, Wilde era um homem profundamente complexo e sensível, que soubera lidar com a dor de sua queda da glória com uma sabedoria que poucos eram capazes de compreender. Sua capacidade de enxergar além das convenções da sua época e questionar o que era considerado normal o tornou um dos maiores pensadores de seu tempo. Wilde não se limitou a ser um artista, ele foi um filósofo social que, através de seu humor afiado e de sua prosa brilhante, abordou questões universais que continuam a ser debatidas até hoje. Além disso, Wilde usou sua experiência de vida para elaborar uma das mais completas visões do sofrimento humano em seus escritos. A dor pela qual passou, desde a infância até a morte prematura, não foi apenas uma tragédia pessoal, mas uma lente pela qual ele viu a hipocrisia e a corrupção do mundo à sua volta. Ao mesmo tempo, ele sabia transformar essa dor em algo esteticamente fascinante, provando que a arte e o sofrimento não são mutuamente excludentes, mas muitas vezes interligados. O fim trágico de sua vida, marcado por sua queda de poder, riqueza e prestígio, só contribui para tornar sua história ainda mais relevante. Ele se tornou um exemplo de como a arte e a vida podem ser intangíveis e fluídas, onde as maiores vitórias podem se transformar em perdas irreparáveis e, por fim, levar a um destino inesperado. Contudo, a ironia de sua morte prematura e a aceitação tardia de seu legado demonstram a capacidade da sociedade de mudar de opinião, mesmo após o sofrimento de seus ícones. Através da perda e do sofrimento, Wilde alcançou o que muitos escritores aspiram, a capacidade de influenciar gerações futuras. Seu nome continua a ser reverenciado, e suas obras ainda se encontram nos currículos escolares e universitários ao redor do mundo, sendo objeto de estudo de diversas disciplinas, desde literatura até filosofia. O fato de que Wilde nunca foi verdadeiramente aceito durante sua vida apenas adiciona uma camada de complexidade à sua história. A injustiça que sofreu só fez com que seu espírito transcendesse as limitações do tempo e do espaço. O túmulo de Wilde no cemitério Père-Lachaise, em Paris, é um local de peregrinação, onde admiradores de todas as partes do mundo deixam suas homenagens. O monumento, com sua inscrição simples e poderosa, tornou-se um símbolo da celebração da arte e da individualidade. Wilde, com todas as suas falhas e virtudes, continua a ser um ícone da liberdade criativa, e seu túmulo serve como um lembrete perene de que, mesmo nas horas mais sombrias, a beleza da arte e da expressão humana podem transcender as barreiras do tempo e da morte. Em um mundo que muitas vezes se vê imerso na conformidade e na busca por segurança, Oscar Wilde permanece como um símbolo de audácia, um lembrete constante de que a verdadeira grandeza não vem da aceitação, mas da coragem de viver de maneira única e autêntica. Sua vida e obra permanecem imortais, refletindo o brilho da sua inteligência, a intensidade da sua paixão e a profundidade da sua visão. Wilde não foi apenas um escritor, ele foi, e continuará a ser, uma presença eterna na história da literatura e na luta pela liberdade de ser.